Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, dando continuidade à nossa série Construindo Relações de Cuidado. Esse é o nosso segundo encontro. No dia 28 de setembro, nós conversamos sobre comunicação não violenta e ciclos do desenvolvimento com Danilo Matos. Ele é assistente social aqui do SPVV Acolher. E hoje será a vez da psicóloga Thaís Dainese. Ela também é aqui do SPVV Acolher e irá nos conduzir pelo tema suicídio na infância e adolescência. Antes de chamar a Thaís, eu peço licença para apresentar o Instituto Vida São Paulo, que neste ano completou 15 anos de atividades ininterruptas no enfrentamento à violação do direito das pessoas. O Instituto Vida é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, de iniciativa privada, com autonomia administrativa e financeira e foi fundada em 1999. No ano de 2007, assume 3 centros de educação infantil na Zona Leste e, desde então, não parou de expandir. Hoje já são 13 CIs e 6 serviços da assistência social, sendo 2 residências inclusivas na Zona Leste, 2 SPVVs e 2 NPJs. E antes de falar sobre o SPVV Acolher, é importante dizer que a assistência social é uma política pública garantida pela Constituição Federal e que possibilita a todos e todas que vivem no Brasil ter seus direitos mais básicos garantidos. Por meio dela, as pessoas vulneráveis ou que enfrentam dificuldades na família, na convivência com a comunidade, têm apoio, orientação, acolhimento, proteção, além de encaminhamentos aos serviços da assistência social ou a outras políticas públicas, como, por exemplo, para a saúde e educação. A gestão da política de assistência social ela é compartilhada entre União, estados e municípios. Cada ente tem a sua responsabilidade, mas todos trabalham juntos para que você possa ter acesso a benefícios e serviços de qualidade. A política de assistência social ela é organizada pelo Sistema Único da Assistência Social, também conhecido, também chamado de SUAS. É o SUAS quem organiza toda a política de assistência social e oferece apoio a você, a sua família e à comunidade no enfrentamento de dificuldades que existem. O SUAS, ele reúne serviços, benefícios, programas e projetos que garantem o direito das pessoas à proteção social e à cidadania por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e também comunitários, do apoio à inclusão social, do enfrentamento à pobreza e da redução de situações como violência intrafamiliar, trabalho infantil e ato infracional. Também oferece acolhimento, mais conhecido como abrigo, para pessoas em situação de abandono, sem família ou que tenham que viver por algum período afastadas da família por decisão da justiça. O SUAS está presente em todo o Brasil, com uma extensa rede de unidades públicas que realizam atendimentos individuais e coletivos para crianças, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e outros públicos. Todos os serviços oferecidos pela rede do SUAS são gratuitos. O atendimento nessas unidades é feito por profissionais como assistentes sociais e psicólogos, que procuram compreender a situação de cada pessoa e de cada família, atuam para melhorar as condições de vida, de relacionamento e de inclusão social. Você já deve ter ouvido falar do CRAS ou do CREAS. Então, essas são as unidades públicas que fazem parte do SUAS. Mas há também a rede privada, composta por entidades que oferecem alguns serviços da assistência social e são muito importantes para a consolidação da rede do SUAS. O Instituto Vida São Paulo é uma delas, e ele compreende a sua missão na assistência social. E como a gente já disse anteriormente, além dos inúmeros outros serviços, ele é responsável por executar o serviço de proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência, que é o SPVV, tanto da Penha quanto da Freguesia do Ó. Esse serviço ele é referenciado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O SPVV Freguesia do Ó
carinhosamente batizado como SPVV Acolher, está há quase 5 anos atuando nos territórios da Freguesia do Ó, da Brasilândia, de Pirituba, do Jaraguá, da Anhanguera e também do Parque São Domingos. E agora, a partir de 2022, com a chegada de mais um SPVV na região, assume como território de atuação a Freguesia do Ó e a Brasilândia. O SPVV Acolher ele oferece um conjunto de procedimentos técnicos especializados por meio do atendimento na perspectiva da interdisciplinaridade e articulação intersetorial para atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica, abuso ou exploração sexual, bem como aos seus familiares e, quando possível, ao agressor, proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da autoestima, a superação da situação de violação de direitos e reparação da violência vivida. Nós temos como meta atingir ou atender 110 pessoas, além de uma extensa fila de espera. Nossa metodologia de ação é fundamentalmente o trabalho em grupos. Essa especificidade de atendimento em grupo, obviamente, não impede que atendimentos individuais sejam feitos, a partir de uma avaliação da equipe, com caráter bem específico. O serviço está passando por um período de reestruturação e a proposta metodológica prevê, ao invés da dupla psicossocial, que é uma equipe de assistente social e psicólogo, uma equipe que a gente está chamando de referência, composta pelo assistente social, psicólogo e orientador socioeducativo. O funcionamento do serviço ocorre em dias úteis, por um período de 8 horas diárias, flexibilizando o horário de acordo com a necessidade dos usuários, e a forma de acesso ao serviço são encaminhamentos realizados exclusivamente pelo CREAS. O espaço SPVV Acolher conta com uma equipe multidisciplinar e está vinculado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS. É o CREAS que é responsável por operar a referência e a contrarreferência com a rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e também da proteção social especial. Também com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com os Conselhos Tutelares e outras organizações de defesa de direitos, além das demais políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção social. Nós adotamos um método de trabalho e denominamos de método acolher. A cronologia do método é composta por 6 etapas: adubar, semear, germinar, brotar, cultivar e colher. Cada uma dessas fases necessita de atenção específica para que você possa obter um cultivo saudável. Na primeira fase, que é o adubar, é o momento em que o processo é extremamente importante para o trabalho que será realizado com a família. É o momento de preparar a terra. Essa etapa tem o objetivo de verificar risco e proteção da criança e do adolescente, a abertura de prontuário com as informações preliminares e também de apresentar o serviço e a equipe de referência do serviço. Depois dessa etapa, a gente vai para a segunda, que a gente está denominando de semear, que é o ato ou efeito de praticar semeadura, de espalhar sementes na terra para fazer brotar. Ação de promover, fomentar, produzir o Plano Individual de Atendimento para Criança e Adolescente, que é o PIA, e também o Plano de Desenvolvimento Familiar, o PDF. Semear as virtudes, as potências e os propósitos de curto, médio e longo prazo. É o momento de aprofundar sobre a história da família, sobre a queixa, do que é simbólico e dos eixos que deverão ser trabalhados no atendimento psicossocial pela equipe de referência. Depois vem a etapa do germinar, que a família começa a desenvolver-se. É o processo pelo qual uma experiência vai se formando a partir de uma ideia ou algo semelhante. É o crescimento de uma semente que foi semeada com o propósito de brotar. É o tempo em que será realizado estudo de caso e análise técnica, com um parecer de continuidade ou não da família no serviço. Após essa etapa, vem uma outra etapa, que é a etapa brotar. Lançar de si mesma, desabrochar. Da gíria aparece, chega aí, rebentar.
nascer. É o momento em que a equipe de referência fará a devolutiva para a família, informando se há perfil para continuar o atendimento ou não. Independente do parecer, o brotar é o momento em que um passo será dado em direção à ressignificação da dor, da violência, entre outros. Após essa etapa vem a etapa que a gente chama de cultivar, e essa etapa diz sobre o processo de tratar a terra, amanhar, dedicar-se ao cultivo do resultado do brotamento. É o tempo de estrumar, de regar, de apimentar a experiência. É o tempo em que também realizaremos intervenções em grupo de família, realizaremos monitoramento da experiência da família em busca de sentidos e ressignificação da violência. Por fim, a etapa colher. É na colheita que o alimento é retirado do campo em tempo hábil, com perda mínima, quantitativa e qualidade absoluta. Para o sucesso da colheita em nossa metodologia, devem ser considerados fatores de risco e proteção, autonomia e protagonismo da família, rede de apoio familiar e comunitário, enfim, fatores que influenciam diretamente ou indiretamente no processo de ressignificação da violência. E agora sim eu quero apresentar para vocês a Thaís Carvalho Dainese, psicóloga social, graduada em psicologia pela Universidade 9 de Julho, a Uninove, e pós-graduada em aperfeiçoamento em saúde mental, pelo Centro de Estudo e Pesquisa em Psicologia da Saúde. A atuação da Thaís nas políticas públicas de assistência social há 7 anos, trabalhando em SAICA, NPJ e CJ, com foco em atendimentos, orientações e fortalecimentos de vínculo de famílias em situação de vulnerabilidade social. Além de adolescentes, também atuou no atendimento de jovens e adultos com deficiências múltiplas, dando suporte para a inclusão social e inserção no mercado de trabalho. Em paralelo, a Thaís também era responsável pelo grupo de famílias As Mães Especiais, com foco no autoconhecimento, empoderamento e fortalecimento dos vínculos familiares. Com vocês, então, Thaís Dainese, que é psicóloga aqui também do SPVV Acolher. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a todos a participação no nosso segundo webinário. Meu nome é Thaís Dainese, sou psicóloga, pós-graduada em saúde mental, trabalho no Instituto Vida e atualmente estou no SPVV Acolher, que é um serviço de proteção para crianças e adolescentes vítimas de violência aqui no território da freguesia do Ó. No nosso segundo encontro, nós vamos falar sobre o suicídio de crianças e adolescentes. É um tema muito complexo. Por ser um tema muito delicado, as pessoas tentam o máximo a não falar sobre ele. E só lembra dele em setembro, pois é um mês de prevenção. Porém, nós devemos focar que suicídio deve ser falado todos os meses, não somente em setembro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é uma das maiores causas de mortalidade do mundo, ficando acima de mortes por guerra e mortes por homicídio. Segundo eles, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. E a cada suicídio cometido, 5 a 10 pessoas são afetadas de formas diretas, formas emocionais, forma social, forma financeira. São amigos, familiares, pessoas próximas das pessoas que tiraram a própria vida. Segundo o ranking dos países com o maior número de suicídio, o Brasil é o 8º país com o maior número. E no Brasil é a 3ª causa de morte, que leva uma pessoa a cometer o suicídio. Existem vários motivos que levam uma pessoa a tirar a própria vida. Muitas vezes, no caso de crianças e adolescentes, podem estar associados ao bullying, conflitos familiares, transtornos mentais que muitas vezes não são diagnosticados. Porém, o que é muito importante colocar aqui? Que os lugares onde as crianças estão inseridas, é importante essa comunicação e essa observação dos sinais. Por qualquer coisa, qualquer tipo de mudança de comportamento ou alteração, existe a possibilidade de ajuda e suporte. Na primeira infância, a criança se encontra no pensamento pré-lógico. O que isso significa? O pensamento dela é um pensamento mágico, que não envolve a emoção da morte, e sim ela acredita que a morte ela é reversível. Já na adolescência, as alterações com o corpo deixam para trás a infância e lança para o mundo novas descobertas,
angústia, sentimentos que ninguém é capaz de entender e também a necessidade de pertencer a um grupo e ficar com seus iguais. Nessa fase, muitos transtornos são confundidos com mudanças de comportamento e acabam sendo camuflados. É importante relatar que o índice de suicídio aumentaram consideravelmente entre os jovens de 15 a 29 anos. O suicídio já de crianças é mais raro, porém a cada 300 tentativas, uma é concretizada. Então, é importante ficar atentos a sinais. Devemos ressaltar que muitas vezes os sinais são discretos e muitos familiares não conseguem identificar. O suicídio é o sinal que a mente está sofrendo. Não existe uma covardia e nem coragem, em sim uma dor insuportável. Quais são os sinais que eu posso identificar no meu filho e nas pessoas que eu conheço? Falas como seria bom se eu sumisse, vontade de acabar com tudo. São falas que são sempre recorrentes, né? Pensamentos de morte, sinais recorrentes de desesperança, sem perspectiva para o futuro, mudanças bruscas de humor e de personalidade, afastamento de familiares, amigos, sentimento de menos-valia, que sentimento de se sentir incapaz, que não serve para nada, altas lesões, principalmente nos adolescentes, uso abusivo de substâncias como álcool, drogas, uso abusivos de remédios também, que são bem importantes, características bem específicas de adolescentes, rituais de despedidas, muitas vezes escreve carta, deixando bilhetes de despedidas, alterações no sono e alimentação. Em crianças é muito comum o medo de dormir sozinho, eneurese noturna e regressão no comportamento. Outro fator que é muito importante também em crianças é a queda no rendimento escolar. Então, gente, quais são os principais fatores de risco do suicídio? Então, muitas vezes, pessoas que tentaram cometer o suicídio ou cometeram suicídio tinham um histórico de transtorno mental, que muitas vezes não foi diagnosticado. Então, eu vou falar alguns transtornos que eu acho interessante colocar no vídeo. Transtorno de humor, depressão, bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, a esquizofrenia, transtornos ocasionados por uso de substâncias como álcool, droga. E assim, pessoas que tentaram cometer o suicídio, né, tentativas prévias, são pessoas que têm um alto risco de tentar cometer o suicídio outra vez. Pessoas que tiveram perdas significativas, muito fortes, como financeira, perda de entes queridos, familiares, bullying, que é um fator muito alto de suicídio, pessoas que têm doenças que são degenerativas, que são doenças limitantes, pessoas que sofreram agressões, violências físicas, psicológicas, abuso, também são grandes fatores de risco. Mitos e verdades sobre o suicídio. Quem fala não faz, é só para chamar atenção. Isso é um mito. Todas as pessoas que cometem suicídio, elas dão sinais. Essas pessoas não querem ajuda. Estudos mostram que 50% das pessoas que tentaram cometer o suicídio ou cometeram suicídio procuraram ajuda uns 6 meses antes. Se você perguntar para alguém sobre o pensamento de morte, você vai encobrir a ideia de morte. Isso também é um mito. Conversar com a pessoa de uma maneira franca, empática, mostrar que você se importa é muito importante. Pois junto, né, da pessoa que tem esse pensamento, vocês podem procurar uma ajuda. Um psiquiatra, um psicólogo, acessar um CAPS, pois assim, você pode ser um agente salvador. Então, falar sobre suicídio, ele previne. Verdades sobre o suicídio. Em geral, os suicídios são premeditados. As pessoas dão sinais das suas intenções. Reconhecer os sinais de alerta, oferecer apoio e ajuda, previne o suicídio. As expressões de desejo suicida nunca devem ser interpretadas como sinais de ameaça ou chantagem emocional. Perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta para a pessoa o desejo de cometer suicídio. Nem todos os suicídios estão relacionados a casos anteriores na família. Então, gente, agora eu vou passar um vídeo que vai mostrar um pouquinho dos sinais que eu falei anteriormente.
Guys, how was your day? It was fine. Funny. Mine was great. I tried out for the school football team. Really? How did it go? Not a lot of competition. Hopefully I make it. A lot of people showing up for tryouts? Hey guys, how was your day? Bella? It was fine. I made the school football team. Really? How did it go? It was good. I knew you would. I don't know how that Gary guy is on the team. Like, he's got expertise coming in. He's always late. I take my time. Bella? You okay? Yeah. Why? I don't know, you just kind of seem down lately. What are you up to? Nothing, just chilling at the bridge. Well, for sure. You good? Yeah. Cool.
Então, gente, depois do vídeo que nós acabamos de acompanhar, queria deixar alguns meios de ajuda. O CVV, que é o Centro de Valorização para a Vida, que é um serviço totalmente gratuito, 24 horas, que você pode acessar ele por 188, ele possui chats, e eu vou deixar aqui o site deles para vocês entrarem e conhecer melhor o trabalho deles. Tem os meios também, pelo CAPS, que é um serviço de porta aberta, unidades básicas de saúde. Importante assim, para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso vídeo hoje, pessoa que conhece alguém que está passando por um momento difícil, ou você mesmo está passando por um momento complicado, procure ajuda. Falar sobre o suicídio, ele é preventivo, ele salva vidas. Então, gente, muito obrigada a todos e até o próximo webinário. Valeu, Thaís, obrigado. É isso aí, gente, estamos chegando ao fim, mas a gente tem agora um bate-papo ao vivo. Aqui embaixo no chat tá o link para vocês continuar com a gente, tá bom? Dá um clique e venha para mais uns minutinhos com a equipe. A gente vai conversar sobre o que vocês quiserem. Venha.